Olá pessoal, voltando aqui com o nosso curso para a gente abordar uma temática extremamente relevante que a nova Lei de Licitações e Contratos trouxe para o âmbito, do processo de contratação pública. Vamos falar aqui um pouco sobre governança pública. Governança, que é uma temática que não é tão nova assim, mas dentro da seara das licitações e contratos é relativamente novo. É relativamente novo, muita gente sequer conhece essa expressão, muita gente sequer sabe do que se trata, e muita gente vai torcer o nariz para que eu vou falar por aqui, mas vou tentar explicar para você o quanto é importante essa temática, o quanto isso impacta no dia a dia do seu trabalho. Sim, até você num pequeno município, você num estado que não tem uma boa estruturação, você vai entender por que exatamente boa parte dos problemas que você vive no dia a dia é justamente uma falta de governança. Não sei quantas vezes você pode estar se perguntando, você passa tempo debatendo com um colega, ou tentando resolver, ou com a cabeça longe do trabalho, porque você está pensando não em resolver questões técnicas do dia a dia de um processo, de impugnação, do pedido de esclarecimento, se classifica, se desclassifica, como é que vai ser o parecer ou não. Você está preocupado com uma certa bagunça que está no seu órgão, você está preocupado se o chefe vai fazer isso ou aquilo, se você está preocupado a relação que vai ter com o outro servidor, você está preocupado se vai ter uma alteração da estrutura. Pessoal, tudo isso que eu falei para vocês são temáticas de governança das compras públicas e a nova lei foi muito inteligente ao trazer esta temática para o âmbito da lei. A Lei 8666 não falava sobre isso. Eu sei que isso é um aspecto muito mais de administração do que jurídico. E é exatamente isso mesmo. Por quê? Por muito tempo se trabalhou com licitações e contratos com um olhar muito jurídico sobre a coisa. E não é. Licitações e contratos são ferramentas e instrumentos da administração pública. Não é instrumento voltado exclusivamente ao direito. O direito estuda o direito administrativo, estuda sim essa temática das licitações e contratos, mas é uma ferramenta de administração e, portanto, deve sim estar incluída junta com outras ferramentas da administração pública, como gestão por competências, como gestão por capacitação. Pessoal, são temas que devem ser trazidos para o bojo do processo de contratação pública para que ele se insira dentro de um sistema voltado a atender às necessidades da sociedade. Pensar licitações e contratos apenas sobre o viés jurídico não é a melhor forma de abordar o tema, não é a melhor forma de lidar com ele, não é a melhor forma de resolver os problemas dele. Muitos problemas dele a gente encontra, sem sombra de dúvidas, fora da questão jurídica, mas dentro de âmbito administrativo. E este é o ponto que eu trago aqui para você nesse exato momento com este slide que eu te mostro aqui. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa expressão. Ah, mas a culpa é sempre da licitação. A culpa é do setor de compras, a culpa é do departamento de licitações, a diretoria de compras. Ah, a culpa é do pessoal que está lá ainda com um processo que ainda não saiu. Pessoal, a máquina administrativa é uma máquina viva, formada por engrenagens, setores, órgãos, servidores que devem movimentar essa máquina continuamente para que o processo funcione. O processo não é responsabilidade de um só servidor, de um só órgão. O processo ele é construído ao longo dos setores, ao longo de uma cadeia de órgãos e setores, para que ele forme todo um emaranhado de documentos, artefatos, para que possa sair a contratação pública lá ao final. Então, atribuir responsabilidade única e exclusivamente à licitação, ou ao setor de compras, ao departamento licitações e contratos, é um grande equívoco. É não conseguir compreender como é que funciona o metaprocesso de contratação pública. É não entender que precisa de uma fase de planejamento, uma fase de seleção fornecedor e uma fase de execução contratual. Seja você agente de contratação, seja você pregoeiro, seja você equipe de planejamento, seja você fiscal, seja você controle interno, seja você procurador que dá o parecer, todo mundo que atua no processo deve entender todas essas suas etapas. No mínimo essas três grandes etapas: planejamento ou preparação, fase de seleção do fornecedor e execução contratual. Devem estar encadeadas e elas perpassam todo por vários setores e deve ser assim sob pena de infringir o princípio da segregação de funções que a gente já falou aqui muitas vezes. Então atribui a culpa ao setor de licitação por problemas que estão fora dele.
é no mínimo leviano. Mas a gente ainda ouve muito isso. Então o legislador, na nova lei de licitações e contratos, resolveu dizer de quem é a culpa. Resolveu, pelo menos de início, apontar o dedo para quem é o responsável por organizar isso, ou quem é o primeiro responsável por tudo isso. E a nova lei de licitações e contratos disse que é a alta administração, é a alta cúpula o responsável pela governança das contratações. E o artigo 11, parágrafo único da nova lei de licitações e contratos é um dos mais importantes, mais relevantes da nova lei de licitações. Tá? Trago aqui para você rapidamente. Aí. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Deixei até sublinhado em azul. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Então vamos começar já atribuindo a responsabilidade top-down, de cima para baixo, da alta cúpula. Quem é a alta cúpula, pessoal? Governador e seus secretários, presidente da República e seus ministros, presidente do Tribunal de Justiça e os seus juízes auxiliares, quem está ali ao seu redor, o prefeito e os seus secretários. É a alta cúpula, o responsável, o chefe com os seus, é o seu entorno, que está mais próximo ali, tomando as decisões, resolvendo os problemas. Esta é a alta administração, esta é a alta cúpula, são eles quem é o responsável por estabelecer a governança. Mas, professor, você ainda nem disse o que é governança. Vamos chegar lá, tenha calma. Mas para além disso da questão da governança, olha lá, o que é que ele fala? E deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Então veja, a alta cúpula, ela que vai avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Por meio de quê? Da implementação de estruturas. Sabe quando você fica confuso sem saber quem vai ser o seu novo chefe? Sabe quando você fica confuso sem saber se a estruturação do órgão vai ser modificada? Sabe quando você fica confuso sem saber se vai ter uma nova lei regulamentando ou não? Tudo isso, pessoal, é atribuição da governança. A governança, em linhas bem simples, bem resumidas, tá? É ela que tem que dar toda a estrutura necessária para que você possa trabalhar bem. Você é servidor público, você é agente de contratação, você é pregoeiro, você é fiscal, para que você possa trabalhar bem, para que as coisas funcionem. Começa dela. Ela é que é responsável por isso. Ela é que vai avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Ela vai ter uma visão macro da coisa. Ela que tem que estar de cima vendo como é que as coisas estão funcionando. E é ela que deve começar a corrigir os problemas. Claro, nós, enquanto aqui abaixo, enquanto a raia miúda, ouvindo os comandos da diretrizes, ou seja, lá de cima, da alta cúpula, é que a gente também deve alimentar de informações. Não é fazer fofoca, é trazer dados, informações precisas para que eles possam resolver esses problemas. E a lei vai mais além, tá? Avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios, né? E os respectivos contratos, obviamente, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, e a gente vai ver quais são os objetivos do caput do artigo, né? Extremamente relevante. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações, ou seja, dá resultado. A alta cúpula é responsável por organizar, estruturar, monitorar, controlar, avaliar quem está abaixo dele, quem está fazendo o processo de licitação e os contratos, para que ele dê resultado. Para que ele dê resultado de quê? Que ele alcance as políticas públicas. Licitações e contratos, pessoal, é um instrumento para viabilizar a aplicação das políticas públicas. Entregar a merenda na escola, ter o transporte coletivo funcionando, ter saneamento básico existente na sua cidade, ter uma segurança pública ali funcionando, ter um atendimento do 190 que seja para que você possa fazer uma denúncia. Tudo isso é atribuição da administração. E ela que deve fazer isso tudo funcionar. Tem inúmeros dispositivos aqui dentro, muito, que vai ser detalhado ao longo da nova lei para que isso aqui funcione, para que isso aqui aconteça. Só que o mais importante, rememorando o primeiro slide, a culpa não é sempre da licitação. A culpa, muitas das vezes, não é da licitação. A culpa é de uma falta de estrutura, a culpa é de um outro setor que não fez corretamente, a culpa é de um parecer técnico que não surgiu, que estava equivocado. A culpa, às vezes, é da
falta de organização, falta de harmonização entre as engrenagens, falta de uma estrutura, falta de um comando, falta de uma liderança, falta de uma governança. Muitas vezes é exatamente o que acontece. E foi muito salutar o legislador da nova legislação de contratos trazer isso para o bojo da nova legislações. Porque não se pensava nisso pela Lei 8.666, nem muito menos a Lei 10.520. Isso aqui já é uma novidade que veio, se não me engano, com a Lei do regime diferenciado das contratações e também pela Lei das estatais. Então já é uma evolução da mentalidade acerca do processo de contratação. Tá, professor, beleza, estou entendendo, mas você ainda não disse o que é governança. Você ainda não explicou para mim que raio significa governança pública. Então, para te explicar a governança, eu vou trazer um pequeno resumo, um pequeno fato deste senhor aí, muitos o consideram o maior cantor da história desse país, Roberto Carlos. Roberto Carlos tem um segredo, não sei se muita gente sabe, eu vou revelar aqui, né? Pelo menos ele trata este tema como segredo. Se você pesquisar na internet, pelo menos até 2023, que a gente está gravando aqui essa aula, não encontrei na internet ele mencionando esse tema, ele revelando isso. Se você encontrar fotos sobre isso, pode ter certeza que provavelmente é uma montagem. A verdade é que o segredo do Roberto Carlos é que ele é um portador de necessidades especiais. Roberto Carlos ele tem um problema, não tem uma das pernas, por um acidente que ele sofreu na infância. Sendo portador de necessidades especiais, ele ocultou isso por muito tempo. Ele não queria ser tratado, talvez, de uma maneira diferente. Eu não sei por que razão ele quis ocultar, mas ele não quis revelar isso. Não sei se poderia ser alvo de preconceito ou seria alvo de, por exemplo, ser tratado como coitadinho. Não sei, tá? Estou imaginando que ele resolveu ocultar isso. E isso, de alguma maneira, influencia, impacta completamente outras decisões que ele vai tomar ao redor. A maneira de se portar no palco, talvez de ficar de pé, de caminhar, as roupas que vai usar. De alguma maneira, outras decisões ao redor vão ser impactadas em razão desta decisão tomada. Talvez a participação em filmes, talvez a participação em shows, em documentários, algo isso pode ser impactado de alguma forma. E o que é que isso tem a ver com governança? Pessoal, na vida, a gente tem momentos de decisão. Todo mundo tem momentos de decisão que impactam completamente sua vida e repercute. Você leva a sua vida conforme aquela diretriz, aquele comando. Estou trazendo o exemplo de Roberto Carlos porque acredito eu que esta decisão dele de ocultar o acidente e a sua deficiência impactou completamente sua vida e foi uma diretriz, foi um norte também, junto com outras decisões que ele possa ter tomado. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E isso é que molda também a ideia de governança, de governar a sua própria vida, de governar, de tomar uma diretriz, de tomar um rumo que vai impactar completamente todo o restante. Essa é uma ideia inicial. Governança é, na verdade, liderar para alcançar objetivos. Então, quando você lidera, você toma a decisão, quando você escolhe o caminho, o restante deve seguir conforme isso. Isso é governar, isso é assumir o leme da situação para chegar no objetivo. O objetivo dele era, provavelmente, se tornar um cantor sem ter nenhum privilégio ou em razão da sua deficiência, ou mesmo nenhuma preconceito em razão da sua deficiência. Estou só supondo, tá? Não sei. Mas todo mundo tem suas decisões, tem suas diretrizes, tem seu modo de ver a sua vida ou o que vai fazer, mas que vai se impactar e você vai seguir a partir disso. Só pena de você viver sem rumo, viver sem leme e não chegar a lugar nenhum, não chegar no teu objetivo e não alcançar resultados. É por isso que a nova legislação dos contratos atribui a alta administração, a governança pelo órgão, porque ela é a cúpula, é quem comanda, é que vai assumir o leme, vai tomar a rédea da situação e estabelecer os caminhos, as diretrizes. Vai atribuir esse caminho, essas diretrizes para a gestão que está, se fosse estabelecer uma questão geográfica, seria abaixo dela, ou estrutural abaixo da governança, e a gestão vai trabalhar para planejar, ter um controle e dar resultado, demonstrar, prestar contas à governança. A governança avalia, direciona e monitora. Essa é a grande função. Avaliar, saber como é que está.
Como é que está isso aqui? Quais são os problemas que podem estar acontecendo aqui? Em que pé eu estou encontrando esses contratos, esses processos de contratação? Isso é fazer uma avaliação. A partir dessa avaliação, você pode fazer um diagnóstico, faz um levantamento. Vamos entender o que está acontecendo aqui e agora a gente vai poder aplicar uma solução, trazer um remédio, vamos corrigir eventuais defeitos. Este é o direcionamento. Avaliei, estou direcionando, estou tomando rumo, tomando a decisão, estabelecendo um caminho para que a gestão comece a aplicar este caminho. E a partir daí eu vou monitorando se está funcionando ou não. É um processo contínuo, ininterrupto. Avalia, monitora, avalia, direciona e monitora. Avalia, direciona e monitora. Avalia, direciona e monitora. Você avalia para saber se está, como é que está, toma o caminho, escolhe a decisão, direção e monitora para saber se está funcionando. Se não tiver, ou se estiver funcionando mais ou menos, você vai fazendo os ajustes. Então você continua a avaliar, e continua a direcionar, e continua a monitorar. É assim um passo a passo da governança, a grosso modo, há muito mais, né? Então, governança também é conduzir e comandar a máquina administrativa em busca do interesse público, conforme a necessidade do seu órgão, conforme o objetivo pelo qual o seu órgão foi criado. Você é uma prefeitura, se você é um estado, você é um município, se você é uma união, você tem seus objetivos. E trazendo para uma situação, uma esfera menor. Eu sou o chefe da Secretaria de Finanças. Você também tem as suas particularidades, você também tem as suas metas, seus objetivos dentro da organização maior. Você tem também uma liderança ali dentro, certo? Tudo isso tem que ser voltado a estabelecer diretrizes menores. Pessoal, isso é muito óbvio, né? Da cabeça deve partir o comando. Só que às vezes o pessoal não pensa nisso. Foi preciso que a nova lei de licitações e contratos trouxesse isso. E trouxesse um aspecto macro, que é governança pública, e também o que é governança das compras públicas. Porque está completamente direcionado a isso. É você assegurar que o alcance dos objetivos das contratações públicas aconteçam. Que é, em outras linhas, ser um grande instrumental, ferramental para alcançar o interesse público da sociedade. De novo, a licitação é um caminho, é uma via para que a gente possa aplicar as políticas públicas e alcançar o interesse público, o interesse da sociedade, certo? Então, o artigo 11 da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, trouxe os objetivos das compras públicas, que a gente vai falar e explicar melhor na próxima aula. Só rememorando para você aqui, a gente está falando sobre governança, né? Que é atribuição e responsabilidade da alta cúpula da administração, que estabeleceu o legislador que ela deve avaliar, direcionar e monitorar os processos de licitação e de contratos da lei respectiva para que você alcance resultados, né? Por meio por um estabelecimento de estruturas e controles para que alcance eficiência, eficácia e efetividade. Porque, pessoal, isso aqui é extremamente relevante, esse ponto, e todo mundo que trabalha em processo de compras públicas deve entender dessa maneira. A governança não toca apenas a alta administração. Ela é a responsável por fazer a governança pública, a governança das compras públicas acontecer. Mas quem está no dia a dia trabalhando, recebendo esse controle, recebendo esse monitoramento, esse direcionamento, é a gestão. Então, você que seja fiscal, agente de contratação, pregoeiro, equipe de planejamento, você vai ser também responsável por concretizar os atos necessários para que exista a governança corretamente. Então, não deixe de observar isso, de entender essa lógica e de acompanhar a próxima aula que a gente vai esmiuçar os objetivos das compras públicas estabelecidos no caput do artigo 11. Tá? Até lá.